Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre JSON Reader e Writer, né? As formas de se ler e de se escrever informações via JSON, formato JSON. Mas antes da gente entrar nesse tópico direto no Delphi, eu queria relembrar com vocês aqui o que exatamente é o JSON. Ok? O JSON é a abreviação JavaScript Object Notation, né? Uma breve pesquisa que a gente faz na internet, você vê inúmeros documentos, inúmeros materiais falando sobre o JSON. Aconselho a vocês a darem uma aprofundada nesse conceito, tá? Nesse formato, que vai fazer muita diferença, óbvio, dentro da disciplina Sistemas Distribuídos dentro do Delphi. Então, assim, basicamente, quando a gente constrói um aplicativo distribuído em três camadas, né, um servidor de aplicação e um cliente que vai ler esse servidor de aplicação, quando você constrói, você é o criador do JSON. Então você vai definir o formato do seu JSON. Mas que formato é esse? É exatamente a estrutura do seu JSON. Então aqui nesse caso, aqui nesse canto, olha, eu tenho em um dos exemplos, eu tenho aqui, olha, um array, um vetor, onde eu tenho dentro desse vetor vários, o que seria em formato de tabela, seriam os registros, né? Onde eu tenho aqui um nome e a situação, né? De uns seriados, né? Que parece que são nomes de seriados. Enfim, basicamente o JSON é formado por formado por strings, né? Delimitado por colchetes, por chaves e aspas ou não, né? Então você tem o nome e o valor. Basicamente é esse par de informações que você vai que você tem dentro do JSON, nome e valor, tá? Esse nome e valor pode se estender em vetores, né? Várias ocorrências desse nome e valor. Então você vai definir o formato do seu JSON para poder enviar e receber. Então, por exemplo, se você tem, vamos supor, controle de estoque, controle de funcionários, tá? Cadastro de funcionários, uma coisa bem básica, onde você vai cadastrar nome, endereço, ID, nome e endereço. Então, no nosso JSON, a gente já começa abrindo chave, né? Então você vai colocar, por exemplo, aqui, ó, o nome, ID igual a 1, vírgula, nome, vou colocar aqui, ó, João, vírgula, e endereço, tá? Rua A. Então aqui eu tenho um JSON, certo? Esse JSON ele é formado por esses três campos, né? O que seriam esses três campos, né? ID, nome e endereço. Porém aqui eu tenho uma única ocorrência dessa informação, né? O ID1, o nome João, o endereço Rua A. Eu tendo essa ocorrência, na verdade eu criei um formato JSON aqui, certo? Onde eu tenho uma única ocorrência desse conjunto de dados, o ID, o nome e o endereço. Se eu quisesse mais de uma ocorrência, mais de uma informação, não só do João, ID igual a 1, eu criaria um vetor aqui para mim, né? Por exemplo, eu abro a chave, o colchete aqui, indico o vetor, e faria mais uma ocorrência aqui, tá? E assim por diante. Aqui eu fecho o meu vetor, tá? Então eu posso fazer assim, certo?
onde eu tenho uma ocorrência de um JSON e outra ocorrência do JSON. Posso ter várias ocorrências, né, do meu JSON. E aqui eu posso definir como, por exemplo, funcionário. E aqui eu inicio, né, o meu vetor, ou seja, aqui funcionário eu estou indicando que vai armazenar um vetor. Enfim, eu posso ter o formato que eu quiser do JSON. Eu posso fazer, eu posso ter o formato que eu quiser dentro do meu JSON. Então, se você está construindo a sua aplicação, você vai também construir a forma de interação do seu cliente com o teu servidor. Se você vai fazer a interação, por exemplo, do teu software, do teu aplicativo com algum outro player, algum outro servidor, um servidor externo, por exemplo, Facebook, Google, enfim, o que você tiver em mente, você vai ter que ter o formato do formato JSON que eles te entregam para poder fazer um parse desse JSON e pegar as informações que você vai precisar desse JSON. Por exemplo, aqui, né, tem aqui esse formato aqui de JSON. Tá? Eu estou pegando exemplos na web, né, que você pode ficar à vontade aí. Então, olha só, você tem aqui, olha, nesse formato, eu tenho ID, nome, endereço. Dentro do endereço eu tenho outro conjunto de dados, que é a rua, cidade, CEP. Aqui eu tenho um campo experiências, né? Enfim, e assim por diante. Então você tem que ter em mente o formato do JSON que você vai receber para poder manipular esse JSON. Ok? Então, assim, aconselho a vocês darem uma lida sobre o assunto JSON. A gente não vai aprofundar tanto assim, porque o nosso foco nosso objetivo é saber mapear esse JSON. E no nosso caso, vamos fazer JSONs diretos, simples, né? Com os dados de uma determinada tabela, e depois a gente vai avançando um pouco na formação do JSON, ok? Então, feito essa introdução aqui sobre o assunto JSON, o que a gente tem que ter em mente agora? Por exemplo, voltando aqui no cadastro de funcionários, tá? Eu tenho dentro do CRUD, no cadastro de funcionários, eu posso utilizar os verbos get, post, put e delete, tá? Onde eu vou aqui buscar um conjunto de dados ou um único registro, atualizar, inserir e apagar um determinado registro dentro da tabela. Qual que é a minha base? A minha base na tabela de funcionários é essa aqui, ID, nome e endereço. Então, quando eu vou fazer um get, quando eu faço um get somente, né, tem aqui o get item. Quando eu faço um get somente, eu sei que é um select asterisco from, por exemplo, funcionário, certo? Então, vai trazer tudo. Então, eu não tenho que passar parâmetros, eu não tenho que mandar nada para o meu servidor. Simplesmente que eu quero fazer um get na tabela de funcionário. Então, ele vai trazer tudo. E como que ele vai trazer tudo? Dessa forma aqui. ID, nome, endereço. Tá? Ele vai montar o JSON da forma como você quiser também, ou utilizando aquela forma de se trazer utilizando um endpoint de bancos de dados. Então ele vai fazer o formato, ele vai fazer uma varredura, um parse da sua tabela de funcionário e vai montar o JSON para você automaticamente, tá?
como que ele vai fazer isso. A gente já fez esse exemplo aqui, buscando o JSON. Nos primeiros vídeos tem como que ele faz isso, tá? O getItem, ele já vai pedir um parâmetro, que é o ID, e vamos supor um aqui, ó. Então eu vou passar o parâmetro para ele no formato lá do meu JSON, tá certo? Sendo que o parâmetro eu vou passar aqui, seria o item, né, o parâmetro eu nomeio como item, mas eu posso nomear como ID, não tem problema nenhum. Então eu vou passar o número 1, que ele vai entender que o meu parâmetro é o número 1. E esse parâmetro aqui eu vou executar na query para trazer o meu registro, tá? O post eu vou atualizar um determinado registro. Então, para isso, como eu vou atualizar um determinado registro, eu tenho que informar o parâmetro também, mas eu tenho que informar quais são os dados que eu quero atualizar. Por exemplo, nome, ao invés de João, eu vou colocar aqui João da Silva, certo? Botar uma vírgula aqui. O outro parâmetro, endereço. Então, eu tenho o endereço, o João da Silva mudou da rua A para a rua C, tá? Então, eu tenho aqui o meu JSON de alteração. Eu tenho aqui o parâmetro, o ID, e o que eu vou mandar para minha alteração, certo? O put vai ser a mesma coisa, porém eu vou mandar um JSON aqui completo para o put, que eu vou inserir um registro novo, né? Então aqui eu mando um ID, vamos supor 3 aqui, José, o irmão do João, ele mora na mesma rua que o João, tá? Então aqui faltou uma vírgula. Então eu tenho o ID, o nome e o endereço do José da Silva no verbo put, tá? E o delete você vai passar também apenas um parâmetro igual aqui o getItem, e nesse parâmetro eu tenho qual é o ID que eu vou excluir, tá? Qual é o ID que eu vou apagar. Então, o nosso CRUD basicamente é isso, através dos verbos, né? Você utilizando os endpoints de banco de dados, fica uma coisa mais fácil você fazer um getItem, né? E você pode montar também os verbos manualmente, tá? Então, o que nós vamos trabalhar agora? Nós vamos fazer isso aí que eu te falei, isso aí que eu mostrei para vocês agora, baseados nos leitores e nos readers e nos writers JSON, tá? Nós vamos fazer leitura de JSON e escrita de JSON. Como que vai ser essa leitura? Eu vou receber as informações do meu client, né? O servidor vai processar essas informações e vai ou executar a tarefa dentro da base ou retornar as informações que o cliente está pedindo. Então, aí você vai executar a tarefa, usar um writer, ler as informações, executar um reader, tá? E essas operações que a gente vai fazer, reader e writer, nós vamos centralizar o nosso data model em um único lugar, o nosso acesso aos dados em um único lugar no data model centralizado. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Bom, vamos pegar então um exemplo de um endpoint, de um server, né? Utilizando um endpoint de banco de dados, tá? Eu quero demonstrar aqui o uso a centralização do nosso
do nosso módulo, tá? Em um único lugar. Então, database endpoints aqui, next, vamos selecionar aqui o employee, tá? Uma base interbase, o banco country, tá ok? Então, ele cria para mim aqui, né, uma conexão dessa tabela country. Essa tabela country está ligado nesse connection aqui, ó, tá? Que fica ligado no banco employee, ok? Se eu vier aqui pedir mais um módulo, mais um pacote, né? O módulo do meu pacote as customer, ok? Então vou selecionar aqui banco de dados e selecionar aqui dentro do employee a tabela customer, certo? Então o que ele fez? Ó, ele tem um connection aqui e tem um connection aqui. Então para cada, lógico, eu preciso ter esse tipo de conexão em cada endpoint, que como eu falei, o microserviço ele não mantém estado, ele não mantém estado ativo, ele é stateless. Então você tem que ter uma conexão. Então, digamos que eu quisesse mudar alguma coisa nessa conexão, de repente o caminho do banco de dados, alguma coisa nesse sentido, enfim, que eu tivesse que mudar. Aqui eu tenho dois endpoints, eu tenho dois resources, né? Dois recursos. Imagina se eu tivesse 30 recursos aqui, que é o mais natural, né? Eu teria que mudar 30 vezes, entrar em unit por unit para mudar os recursos aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, instalo, adiciono um novo data module, tá? Onde está o meu data module, database aqui, data module, tá? Esse data module aqui é que vai conter o meu, vai conter a minha conexão para o banco. Então, vamos salvar aqui, save all. Então vou fazer aqui RAD server dm filedac, tá? Vamos salvar aqui para o unit 6 e a unit 5 e o projeto rsdm filedac, tá? Esse DM aqui eu vou salvar como dm.pass. Então o set aqui eu posso apagar e vou salvar aqui dm.pass, o DM, né? Tirar aqui uma unit. Ok, save as, acho que ficou lixo lá. Deixa só eu me certificar. Aqui o set vai para o espaço. Então esse é o meu data module. Esse aqui são os meus outros endpoints, tá? Então, por exemplo, aqui ó, unit 5, vou salvar aqui como o has customer, tá? Então o has customer, não country, né? Salvei errado. Então o has country, e aqui o 6 é o customer. Então save as, o has customer aqui. Beleza, então o has country e o has customer, ok? Então esse connection aqui eu vou jogar, ele dá um Ctrl X, eu vou jogar aqui para dentro do meu UDM, tá? Esse aqui eu posso tirar. Então
eles ficaram órfãos, eles não têm mais conexão. O que eu vou fazer? Vou dar um use unit aqui no DM, ok? E aqui no customer também eu vou fazer um use unit DM, tá? E aí eu posso ligar aqui no connection. Aí eu tenho a ligação para um único local, tá? Se eu vier aqui ativar, o connection está ativado, certo? Bom, beleza, centralizei, mas eu preciso, na hora de carregar esses endpoints aqui, eu preciso ter uma instância desse data module para na hora ativar a ligação com eles aqui, ó. Porque quando eu carrego esse resource, ele não vai me carregar o data module, então tem que carregar o data module na mão, né? Então eu venho aqui dentro do meu endpoint, eu vou fazer aqui um private fmodule do tipo TDM, tá? Que é esse UseDM aqui tem que ir lá para cima, porque senão eu não consigo colocar ele aqui. Então, o DM, tá? Então vem aqui o TDM, tá lá meu data module, ok? Como eu defini ele aqui, agora eu vou ter que criar uma instância desse TDM, que é esse que está aqui, ó, TDM, ok? Bom, vamos aqui nos eventos, no onCreate. Tá? No onCreate eu vou fazer se fmodule igual a new, eu vou tdm.create self, tá? Criei apertei F1, criei a instância dele e agora eu vou ativar aqui, ó, o QRY country, eu vou passar o connection para ele, certo? Então o que eu vou fazer QRY country ponto connection vai receber fmodule fd connection, certo? fd connection, e aí eu posso ativar a minha query, tá? E óbvio, depois que eu criei no destroy, aqui no evento onDestroy, eu vou fazer fmodule igual fmodule.free, tá? Então liberei criei esse módulo aqui em tempo de execução, atribuí ao country, né, as minhas tabelas. Se eu tivesse mais de uma tabela aqui, eu faria, atribuiria o connection para todas as outras, e aí eu faço, ele já fica disponível aqui no meu método get, tudo que eu preciso fazer com esse data module. E a mesma coisa, né, eu faço, vou até copiar aqui, no customer, no onCreate aqui, claro, eu tenho que vir aqui, ó, tem que usar ele aqui, ó, o DM, certo? Vou criar uma seção private, criar o fmodule para receber o TDM, tá? E no create eu tenho aqui, ó, aqui é YCount, aqui é YCustomer. Então, Customer Connection fmodule aqui.
tá? Aqui é customer mesmo, QY customer, tá certo. Bom, e no destroy do módulo também eu vou fazer fmodule.free. Com isso eu tenho o meu módulo centralizado aqui nesse único FD Connection. Perfeito? Vamos testar como ficou. Aqui tem que tirar porque ele automaticamente colocou o users aqui embaixo, mas eu preciso dele lá em cima. Ok. Então olha só. Ó. Customer. Tá? Tem um outro detalhe também. Não, tá o country e o customer. Beleza. Outro detalhe não. Então, Open Browser. Então, aqui ao invés do version, eu tenho customer. Ah, certo. É porque o meu MSR.ini ele está definido com AppSecret, conforme a gente havia feito lá nos outros, na nossa live. Eu tinha deixado ele com AppSecret Master Secret. Então vou tirar aqui as secrets, certo? Vou salvar e vou no stop start de novo. Customer. ID. Botou ID aqui. Deixa eu botar aqui. Sim. Porta. Append. Cadê? O ID, application ID, o secret, master secret. Tá certo. Salvar como. Tá certo. Tá aberto aqui no Notepad. Esse aqui é o exemplo. Deixa eu abrir aqui de novo. Vou fechar aqui. Application ID, Secret Master, tá tudo sem a Secret. Vamos fechar aqui e vamos executar de novo. Tá? Open Browser. Customer, test /customer, tá? Customer customers ali. Deixa eu ver o que está acontecendo, que ele não está trazendo data model create. Has customer /customer. Então tá ali, ó. Buscou os dados e a mesma coisa aqui no has country /country. Ele vai buscar, vou ver aqui se é esse nome.
country hastest barra country, hastest. Então, hastest barra country. Então tá aí. O country com o customer. Então a gente viu como centralizar os connections, aqui utilizando um data model centralizado. Beleza? Essa é uma dica de como você pode melhorar a performance do seu software e melhorar também a manutenção do teu software, né? Você ter um data model num único lugar e ser utilizado por todos os endpoints do seu aplicativo. Tá? Então, vamos ver, a gente viu o uso de endpoints de banco de dados, a gente já havia visto também o writer e o reader do JSON, né, nos outros vídeos, e agora a gente vai aprimorando mais os nossos exemplos utilizando o JSON. Falta falar para vocês também, né, a gente vai chegar nesse ponto também, sobre as formas de você fazer um writer e um reader, qual framework utilizar, qual recurso do Delphi utilizar para desenvolver o reader e o writer. Nós vimos o Batmove, né, na live, né, e tá lá o exemplo de como fazer um reader e um write com o Batmove. Mais para frente a gente vai ver com outros componentes também. Vou me limitar a demonstrar mais um componente somente que vem junto, vem um pacote de componentes nativos, né? Nativos não, que vem quando você adquire uma licença do Delphi, esses componentes vêm como parte integrante, então você pode utilizar, beleza? Então, até a próxima aula, gente. Um abraço a todos.